Falaremos sobre o tema A Verdade que Liberta. Jesus Cristo é a verdade que liberta o homem de todas as amarras do pecado. E o Senhor está agora falando para os judeus acerca daquilo que eles não conheciam. Eles são descendentes de Abraão. Na leitura dele, eles nunca foram escravos no que tange ali, irmãos, a estarem presos a um outro Deus, a um outro Pai. Jesus está confrontando com eles, dizendo, inclusive, no verso de número 44, que o pai deles é o diabo, ou seja, o pai da mentira. Eles estão falando de algo também que conheciam, porque nós temos as 12 tribos que são divididas em 10 tribos, elas vão para o cativeiro na Síria, e as outras 2 tribos, Judá e Benjamim, que é o reino do sul, ele vai cativo para a Babilônia, e ali vão ficar 70 anos, mediante uma profecia falada, ela pronunciada por Jeremias, inclusive, na sua maioria, que tratavam da questão moral e religiosa, mas, sobretudo, líderes militares, que foram usados por Deus para tirar o seu povo da garra do inimigo, que estavam subjugados. Nós temos alguns desses juízes, dentre eles, talvez, o Sansão, com maior destaque, que vem para tirar o povo de Deus que estava sendo oprimido pelos filisteus. Essa palavra a qual o Senhor está dirigindo ao seu povo, ele está agora dizendo de forma muito clara que eles, mesmo sendo descendentes de Abraão, não eram filhos de Abraão. O termo filho de Abraão, ele está relacionado com aqueles que creram em Moisés, que creram na profecia bíblica, mas também que creram em Jesus como Filho de Deus, e por isso que ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade personificada, ele é a verdade que vai levar o homem para a vida eterna, para que o mesmo viva para sempre livre do pecado, de Satanás e das consequências provenientes na vida daqueles que permanecem presos a conceitos, princípios e valores que, ao invés de aproximar, nos afastam de Deus. Irmãos, o que a Bíblia traz para nós é que podemos ser até mesmo, irmão, de uma linhagem, de uma família, como é fantástico quando isso acontece. Tem família que tem 2, 3, 4 pastores, gerações que se sucedem. Tem famílias que, olha, minha família cantou no coral, hoje eu canto também. Há uma sucessão, porque, irmãos, houve a preocupação a deixar como maior herança o legado nosso de fé. Há um poeta cubano que ele diz que todo homem tem que deixar um tríplice legado aqui na terra. Nesse tríplice legado, você precisa escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Aí ele começa, na verdade, quando fala sobre isso, e algumas pessoas pegam, olha, isso é uma verdade absoluta, o homem precisa, ao passar aqui na terra, deixar esse legado. Irmãos, tu não tem base bíblica nenhuma para isso. Eu não vejo nenhum livro. Jesus não teve filho no sentido de isso acontecer humanamente, a não ser a nós como co-herdeiros com ele, filho de Deus. E também, irmãos, nós vamos entender que o que ele escreveu foi na terra e depois não perdurou mais, mas a sua obra é o grande legado. O legado nosso não é o que falamos, o legado nosso não é o que escrevemos. Quantas pessoas incoerentes que escrevem, falam e não vivem aquilo que eles mesmos dizem que é um legado para ser transmitido. E aquele momento Jesus está falando com eles, que eles estão dizendo, olha, nós somos filhos de Abraão. Ele fala, não é, pô. Se fosse filho de Abraão, você obedecia também a palavra, porque Abraão obedeceu. E é tão interessante, irmãos, quando Deus chama esse patriarca para iniciar a formação
desse povo, que é o povo de Deus, ele diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Deus não estava em Abraão. A bênção de Deus está nos descendentes, aquele que viria, se levantaria e esmagaria a cabeça da serpente. O maior legado, irmãos, que nós podemos deixar como verdade absoluta para os nossos filhos, não é plantar árvore, não é escrever livro e não é também ter um filho. O maior de todos os legados é deixar a fé na pessoa de Jesus Cristo, que fará a diferença e que vai de nos inserir na família que nós não podemos ficar de fora, que é a família de Deus. Eu entendo que Deus tem preparado para cada um de nós, sobretudo, uma família que ela não vai deixar de existir até mesmo na eternidade. Fazemos parte de uma família que ela inicia com Deus, através dos patriarcas, para que ao longo dos anos o maior de todos os legados fosse a fé, que nos trouxe a compreensão que sem ele, Jesus, eu e você ainda estaríamos presos nos nossos delitos e no nosso pecado, porque pelos nossos próprios méritos nós não conseguiríamos nos libertar. Irmãos, o meu desejo, a minha oração é que o Senhor continue falando aos nossos corações para que tenhamos isso como convicção, como certeza, de que aqueles que estavam dizendo: olha, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão, achando que a bênção já estava implícita na sua família, porque ele era descendente de Abraão. Salvação é algo fantástico, irmão. É pessoal, intransferível, e cada um dá conta de si. Então, talvez o que mais precisamos é investir em oração, em testemunho, para que toda a nossa família possa dizer como está lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 31, carcereiro desesperado, e ele diz o seguinte, Paulo diz o seguinte: olha, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Que Deus nos abençoe, irmãos, que esse seja o grande legado. Eu estou aqui numa alegria enorme, mas quando alguém fala: olha, teu garoto está lá no Congresso da Juventude, glória a Deus, meu filho está seguindo os caminhos do Senhor, teu outro filho está participando, mas a preocupação é enorme, porque nós entendemos que esse é o grande legado que precisamos transmitir para as gerações que nos sucedem, para que ao partirmos possamos até sair daqui sem escrever um livro sequer, uma folha sequer, uma página sequer, sem termos plantado árvore nenhuma, não é? E sem termos também até mesmo alguns, ou porque são eunuco, ou porque por opção, não é? Assim não tiveram filhos, mas entendemos que o maior de todos os legados é aquilo que recebemos, não porque somos filhos de crente, não porque somos descendentes de uma família cristã, mas sim aquilo que nós um dia compreendemos que não conseguiríamos viver sem. Por isso que a Bíblia diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fecha seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus, porque nós temos a convicção que em Cristo nós fomos libertos e hoje não mais vivemos sob domínio do pecado, muito menos sob domínio de Satanás.